Here we go. Ok, então vamos começar tudo de novo. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Gostaria eu de estar falando hoje de um assunto um pouco mais agradável. Mas falar sobre o suicídio é importante. Em especial, com a pandemia, o número de suicídios entre jovens e adolescentes aumentou bastante. Está dando um pouquinho de microfonia. Ok. Então vamos lá, como não resta outra alternativa, né? Vamos ter que falar sobre o assunto. Ok. Existe a eutanásia e a ortotanásia. A questão 953 do Livro dos Espíritos nos fala que quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. Quem viu esse filme, Me Before You, é um típico exemplo de eutanásia, né? Ele estava doente e ele antecipou o seu desencarne. E existe também a ortotanásia, que é a morte assistida, onde os médicos procuram tirar a dor do paciente, mas sem abreviar a sua vida. Isso é só para dar uma palhinha, porque esse não é o tópico principal da palestra, né? Só para elucidar. Existem dois tipos de suicídios, o direto e o indireto. O indireto é aquele onde os meus hábitos encurtam a minha vida, sejam as drogas, o cigarro, a vida desregrada, enfim. Esse é o suicídio indireto. E eu vou falar do suicídio intencional, daquele onde há a vontade, o desejo de tirar a própria vida. Só um minutinho aqui que o meu texto sumiu daqui. Ok. Então vamos lá. Quando uma pessoa pensa em cometer o suicídio, na verdade ela não quer tirar a própria vida. Ela quer acabar com aquela dor que ela está sentindo, seja moral ou seja física. Ela está ali pedindo desesperadamente por ajuda, mas às vezes não sabe como. O suicídio, ele é o clímax de um estado de alienação que se instala sutilmente. O candidato, ele não pensa nos males que o seu ato pode causar naqueles que o amam. Ele perde a capacidade de discernimento totalmente, vendo o suicídio como única solução, esquecido de que o tempo sempre soluciona todos os problemas, não raro melhor do que a precipitação. A pressa nervosa por fugir e o desespero que se instalam empurram o enfermo para uma saída que não tem retorno. Eu trago um texto aqui que é de Cristiane Soares Galdino, que ela nos fala dessa geração de jovens e adolescentes que nós temos nos dias de hoje, que é uma geração triste, que se estressa e que se frustra por tudo. Então ela diz que eles usam expressões como me deixa, estou estressado, estou sem saco para isso. É comum eles dizerem isso, né? Não é? Mas o que essa geração quer? Uma geração que muitas vezes, claro que não são todos, eles se consideram infelizes. O que busca essa geração? O que lhes prometeram? O que é importante é ser feliz? Que se pode ser o que se quiser? Que se cursar a faculdade X vai se realizar? Que se estudar na escola Y vai passar direto no vestibular e aí é só partir para o abraço? São jovens que vão a consultórios com demandas muito frágeis, mas ao mesmo tempo de muito sofrimento. É a falta do não faltar.
uma sensação de não pertencimento, de estarem perdidos, de não saberem o que querem da vida, nem ao menos se querem alguma coisa da vida. Muitas vezes perguntamos a eles, como é que foi o show? Ah, foi top. O aniversário do melhor amigo? Legal. A viagem à Disney? Normal. Sem entusiasmo, né? Eu lembro na minha época, qualquer passeio era... Hoje parece que as coisas não têm mais graça, né? Eles sentem-se frustrados, mas não conseguem identificar o que lhes falta. Eles choram pelo golfinho ferido, mas não conseguem tirar o seu prato da mesa, seja em casa ou seja no shopping. Colaborar em casa muitas vezes é um grande favor. Arcar com as despesas, não, nem pensar. Eles não ajudam os pais nas tarefas de casa e nem ao menos são ensinados ou cobrados para isso. É uma geração polpa de frutas, que não descasca uma laranja, vive de sonhos dourados, mas não quer pisar no chão quente para poder conquistá-los. Começar a trabalhar sem ganhar muito, não, nem pensar. Eles apontam defeitos com comentários maldosos nas redes sociais, não elogiam. Acreditam que todos exigem demais deles. Eles culpam os pais por forçarem demais a barra. Na escola, solucionam problemas matemáticos em classes avançadas, mas não conseguem solucionar os problemas da vida, do dia a dia. Querem respostas rápidas, fáceis e ficam sempre aborrecidos. Essa é uma característica que me chama a atenção dos adolescentes hoje. Tudo aborrece. Tudo vira uma tempestade num copo d'água. Eles não conseguem rir de si mesmos. Entendiam-se, trocam de escola, de curso de emprego, de parceiro, de namorado. Ninguém os compreende, nada os preenche. Eles culpam o sistema, a família, o amigo difícil, o porteiro chato. Reclamam do almoço, de não terem roupa para sair. Mas eles passam o dia inteiro no ar-condicionado consumindo o salário dos pais. Não buscam conhecimento nem espiritualidade. E esse é um ponto extremamente importante. Inertes, eles não assumem a responsabilidade de viver, de se mexer, de traçar o seu caminho, de buscar o que está fora da caverna de Platão. Eles postam sorrisos, praias paradisíacas, mas não se banham no mar curador. E assim cresce o número de suicídios entre jovens e adolescentes. Esses números aqui são de 2019, onde a Organização Mundial da Saúde nos diz que o suicídio é a segunda principal causa de morte de jovens com idade entre 15 e 29 anos. Nem conheceram a vida ainda. Cerca de 800 mil pessoas tiram a vida todos os anos, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos. É muita coisa, é muita coisa. Então, explica a OMS que entre 2010 e 2016, a taxa global caiu 9,8%. Variando a queda de acordo com a região, mas na região das Américas, onde se tem acesso a armas, registrou-se um aumento de 6%. A insatisfação, com certeza, ela não faz parte de todos os jovens, e isso é um alívio para nós. Mas é certo que nós vemos nos dias de hoje jovens inconformados querendo o luxo que os pais não podem pagar, querendo viver uma vida de ficção que vem na internet e, ao mesmo tempo, na verdade, falta para eles acordarem para a verdadeira realidade que vai além dos posts perfeitos da internet. É preciso acreditar que a vida é muito mais do que as coisas materiais e que estamos aqui somente de passagem. O que lhes falta é fé e contato com as questões da alma. Então eu trago aqui uma história que ela é do livro Contos e Apólogos do Espírito Irmão X, psicografia de Chico Xavier, que nos diz: assim são os jovens. À beira de um pântano, uma borboleta pousou sobre um ninho de larvas
e falou às pequenas lagartas: Olá, eu sou irmã de vocês. Venho lhes dizer para terem esperança. Nem sempre ficarão coladas às ervas do pântano. Esforcem-se para não sucumbir aos golpes da ventania que varre a paisagem. Esperem. Depois do sono que as aguarda, todas acordarão com asas de puro veludo, refletindo o esplendor solar. Não mais se arrastarão ao solo úmido e triste. Adquirirão preciosa visão da vida, pois poderão subir muito alto e o alimento de vocês será o néctar das flores. Viajarão deslumbradas, contemplando o mundo sob um novo prisma. Feita ligeira pausa, ouviam-se os comentários empolgados que diziam: que misteriosa criatura! Será uma fada milagrosa? Não tem nada de parecido conosco. A linda visitante sorriu e continuou: Não se iludam, não sou fada celeste. Minhas asas são parte integrante da nova forma que a natureza lhes reserva. Ontem eu vivia como vocês, amanhã viverão como eu. Logo após, abriu as asas e desapareceu no infinito azul. Nisso, a lagarta-chefe do grupo, ouvindo os comentários empolgados das companheiras, ordenou irritada: Calem-se e escutem. Tudo isso é insensatez, mentiras e divagações. Não nos iludamos, nunca teremos asas. Somos lagartas. Sejamos práticas no imediatismo da própria vida. Esqueçam-se dos pretensos seres alados que não existem. Precisamos simplesmente comer e comer. E fazendo uma analogia ao que pregam hoje para nós, precisamos simplesmente consumir e termos prazer. Depois vem o sono, a morte, nada mais, nada mais. As lagartas calaram-se desencantadas. A noite caiu e a lagarta-chefe foi dormir sem despertar no dia seguinte. As irmãs, preocupadas, ficaram a observar o estranho fenômeno. Depois de algum tempo, para espanto de todas, a ignorante e descrente surgiu como veludosa borboleta. A semelhança das borboletas que receberam, das lagartas que receberam a borboleta nas faixas escuras, a humanidade também recebeu um dia um ser sublime, que veio nos trazer consolo e esperança. Falou da vida triunfante para além do casulo físico. Ele mesmo, após se desvencilhar do corpo, voltou muito mais brilhante. Apesar do tempo transcorrido, ainda existem aquelas pessoas que preferem acreditar que depois da morte o que nos espera é o nada ou que encontrarão o alívio das suas dores. Mas não nos iludamos, nós somos imortais, nós viveremos. Vítimas da sociedade. Como espíritas, nós sabemos que somos um espírito que tem um corpo e não o contrário. Que nós somos seres imortais na busca de evolução, que estamos aqui buscando melhorar. Nós não estamos aqui somente para consumir e termos prazer, mas para aqueles que pensam que somos míseras lagartas a viver no pântano e o que nos espera após a morte é somente o nada, o vazio. Eu trago aqui alguns exemplos de vidas sofridas, mas que mesmo assim não pensam e abrem mão da oportunidade que lhes foi dada. Eu trago aqui esses exemplos para aqueles que pensam em buscar o ato covarde do suicídio. E talvez alguns de vocês estejam pensando: covarde? É preciso ter muita coragem para tirar a própria vida. Covarde sim, porque é preciso muita coragem para enfrentar a vida e os desafios que ela nos dá todo santo dia. É o cachorro que latiu a noite inteira, é o cano que estourou, é alguém que pega no pé. Todo dia nós temos um desafio. Então fugir dele é muito mais forte do que enfrentarmos os desafios da vida. Não estou aqui ao mesmo tempo para menosprezar o sofrimento de ninguém, porque eu sei que as pessoas sofrem de maneira diferente. O que para alguns é o fim do mundo,
para outros é apenas mais uma etapa da vida. Muitas vezes, no conforto do nosso lar, nós nos sentimos vítimas dos nossos pais, da escola, dos amigos, mas as provas se dão justamente para que tenhamos ânimo e vontade para sair delas. Resignar-se, somente o último caso. Aquele caso de doença que não tem jeito, mas ainda assim me resta fé e nós temos visto muitos milagres de curas por aí. Porém, algumas pessoas, para elas é muito mais difícil do que podemos imaginar a vida. É muito sofrimento. Às vezes nós reclamamos do nosso celular, que não é o último modelo, dos nossos pais que cansados não querem nos levar a algum lugar, de que temos que acordar cedo para ir para a escola. Mas dê uma olhada nesses rostos aqui, vê se vocês conseguem ver um pingo de alegria. Não tem, né? Porque a vida dessas meninas é muito triste. Em Bangladesh, na Índia, existe um lugar que tem mais de 600 prostíbulos. Lá tem meninas a partir de 14 anos, talvez até com menos, que na maioria das vezes foram sequestradas e vendidas para os prostíbulos. Elas querem, o que elas mais querem é poder pagar a dívida que elas têm e poder sair dali para ter uma vida um pouco melhor. Então, esse é um exemplo de uma vida muito triste, assim como outros, mas mesmo assim elas não pensam em desistir dessa oportunidade. Se nós compararmos a vida dessas crianças com a maioria daqueles que nas suas demandas frágeis se acreditam vítimas de tudo, realmente nós ainda não entendemos o que é sofrimento. A maioria se sente vítima da família, dos amigos, da sociedade, talvez até em alguns casos realmente o sejam, mas cabe a nós aplicarmos aquele ensinamento de Jesus que nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o próximo mais próximo de mim sou eu mesma. Então eu tenho que me amar para poder amar os outros também. Se a situação está difícil, procure ajuda, mas jamais desista da oportunidade que te foi dada, porque a fila lá do outro lado para reencarnar, para ter uma oportunidade de resgatar suas dívidas, está muito grande e não tem lugar para todos. Os meus ouvidos estão à disposição de quem quiser, essa casa também, o atendimento fraterno, mas jamais desista da oportunidade que você tem. Ops. Esse é um dos tantos campos de refugiados que tem no Líbano, na Jordânia. Quando a gente olha essa imagem, dá para perceber que privacidade é algo que não existe por lá, né? Não tem água encanada, não tem luz, banheiro deve ser complicado. E pelo mundo afora, só no Iraque são 11 milhões de necessitados. Entre Líbano e Jordânia, 70% da população está abaixo da linha de pobreza. Aqui vendem-se meninas de 8 anos para casamento. E às vezes nós reclamamos da vida que nós temos. Mas mesmo assim ainda tem crianças e elas conseguem ver graça em tudo, por mais trágico que esteja. E é por isso que Jesus nos disse para termos o coração puro como o de uma criança. Essa é Eclas. É uma menina que foi sequestrada, raptada pelo ISIS aos 14 anos. Ela foi estuprada durante 6 meses, todos os dias, pelo mesmo homem barbudo e que fedia muito. Mas mesmo assim, ela não pensou em desistir da vida. Ela está na Alemanha hoje estudando, quer fazer direito para poder ajudar os outros. Mas se todos esses exemplos que eu trouxe não conseguem demover as pessoas, talvez, da sua vontade de tirar a própria vida, pense então nos seus pais e o quanto eles iriam sofrer com uma violência que você praticaria contra si mesmo. Eu acredito, vamos botar um número aqui, 95% dos pais, porque infelizmente não são todos, dariam a própria vida para ver o filho feliz. E talvez pense assim, mas eu não vou escutar o lamento de ninguém, porque do outro lado não tem nada. A gente vai ver que do outro lado se escuta muito mais aqueles que deste lado sofrem. E a gente vai ver um pouquinho adiante.
Então, eu trago aqui um videozinho, porque Emmanuel nos fala que quando essas ideias de suicídio começarem a aparecer na cabeça, te refugia no trabalho, no bem. Procure esquecer de ti mesmo. Enfia a cabeça no trabalho. Então, vamos assistir, porque tem muita gente mundo afora precisando. Pode apagar a luz, por favor, um pouquinho? Essa é Ambovombe, uma cidade no sul da ilha de Madagascar. A população desse lugar sofre uma das piores crises humanitárias do mundo. Aqui quase não chove. E só quando chove as crianças tomam banho. As famílias consomem água suja e alimentam-se basicamente de mandioca. Crianças se vestem como podem e não têm calçados, o que provoca feridas e doenças nos pés. Mais de 50% da população infantil sofre de desnutrição severa e adoecem gravemente. A gente recebeu uma criança, eu olhei para aquela criança desacordada, de olho fechado, não percebi nem movimentação. Eu não achei que aquela criança estivesse viva. Somos a organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras e estamos na ilha para ajudar. Chegamos à cidade de Ambovombe em fevereiro de 2017 e, comovidos diante da extrema miséria, iniciamos o trabalho humanitário. Acolhemos as criancinhas que viviam nas ruas pedindo migalhas. Nenhuma frequentava a escola. Hoje, todas estão estudando. Nesta área, construímos o Campo da Paz. Mais de 2.600 pessoas são atendidas todos os dias, nos períodos da manhã e tarde. Elas têm acesso à água limpa, alimentam-se, escovam os dentes, tomam banho e lavam suas roupas. Famílias que antes viviam em casinhas muito pobres, agora moram na Cidade da Fraternidade. Nesta área de 45 mil metros quadrados, construímos e mobiliamos 100 moradias. Muitos dormiam pela primeira vez em um colchão. Na Cidade da Fraternidade, as famílias têm acesso à água limpa, participam de oficinas de trabalho e produção. A terra árida começa a ser nutrida pela agrofloresta e o solo enriquecido vai alimentar Ambovombe. No norte da ilha de Madagascar. Isso. Obrigada. Pode passar. As crianças... Eu assisti uma palestra de uma senhora que foi à África lá e diz que as crianças, elas nascem e eles põem um tip-top, né? Aquele fechadinho embaixo, assim. E elas vão crescendo, eles abrem o tip-top e continua crescendo com aquela roupa, uma só. E a gente acha que às vezes está sofrendo aqui, não tem ideia, não tem noção do que acontece do outro lado do mundo. Então, né, é um trabalho voluntário que a gente pode fazer parte. Mas por que as pessoas cometem suicídio? Independente da causa, todas elas indicam o desconhecimento da justiça e da misericórdia divinas. Nós esquecemos que somos filhos de Deus, que não estamos aqui a passeio, mas no resgate das nossas dívidas para com as leis divinas, que nada é por acaso, que muitas vezes o sofrimento foi por nós pedido. Eu não posso ter pedido para estar passando isso que eu estou passando agora. Será? Quando a gente olha crianças assim, que vêm com defeitos físicos ou mental, nós ficamos nos perguntando por quê. No livro Vidas de Chico, de Marcel Souto Maior, ele vem nos dizer que Chico Xavier ele tinha acesso às vidas passadas das pessoas, mas ele procurava não comentar. Mas um dia chegou ao centro Luiz Gonzaga, uma senhora com os restos do filho no colo. Ela chegou para o Chico e disse assim: meu filho nasceu cego, surdo, mudo, sem os 2 braços, e agora os médicos descobriram uma doença nas pernas e querem amputar as 2.
E aí o Chico deve ter baixado a cabeça e pensado assim, o que eu vou dizer para essa mulher? Quando ele escuta o vozeirão de Emmanuel que diz assim, diga à irmã que esse irmãozinho no colo dela, nas últimas 10 encarnações, tirou a própria vida. E ele pediu que lhe fossem tiradas todas as possibilidades de se matar novamente. Agora que está chegando 5 anos de idade, ele procura um rio ou um precipício no qual possa se jogar. Diga a ela que os médicos estão certos. Eles irão amputar as 2 pernas para o bem dele. Então, se nós achamos que a nossa vida hoje está ruim, pode voltar muito pior. O nosso destino, que é evoluir, ele tem que ser cumprido. E ele é implacável. Vai ser pelo amor ou pela dor. Depende das nossas escolhas. Tem muitas pessoas que, direta ou indiretamente, estimulam o suicídio, a incredulidade, as dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, elas são as maiores incitantes do suicídio porque produzem a covardia moral. Quando se veem homens na autoridade do seu saber, tentando convencer aqueles que os ouvem ou leem de que não tem nada para esperar depois da vida, o que se poderia dizer? Não estariam eles tentando convencer os que se acham infelizes que o melhor que podem fazer é se matar? Que esperança poderiam lhes dar para desviá-los deste caminho? Nenhuma, a não ser o nada. Porque se eles pregam que depois da morte não tem o nada e se eu estou sofrendo agora, é melhor cair no nada agora. Não seria meio óbvio? É, né? Mas a propagação do materialismo, ele é um veneno que inocula a ideia de suicídio. E os seus defensores, eles assumem terrível responsabilidade. O espiritismo, ele não deixa dúvidas de que existe vida após a vida. São inúmeras psicografias, livros. Se tem muita dúvida, pergunta para alguém que trabalha na mediúnica o que é um suicida quando chega por lá pedindo ajuda. O que nos diz o Livro dos Espíritos? Donde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. É o que nós temos visto hoje. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. O que acontece com quem se suicida? Eu acho que essa é a maior curiosidade que nós temos, né? Como é que será que é lá do outro lado? Será que eu vou ter alívio das minhas dores ou não? Chico pediu ao irmão X que fizesse uma entrevista com alguém que havia se suicidado e ele elaborou algumas questões que eu trago algumas aqui. Então, vamos lá. A irmã possuía alguma fé religiosa que lhe desse convicção na vida depois da morte? Mas antes disso, ele nos diz que ele entrevistou uma mulher que tinha 32 anos, que há 14 anos, tinha saído do corpo por deliberação própria e havia deixado o filho e o marido. Ele disse que ela não era extremamente inteligente do ponto de vista do cérebro, mas que era uma pessoa com qualidades morais, extremamente dedicada ao marido e ao filho. Então, em relação à religião, ela disse que seguia a fé religiosa como quem atende os caprichos da moda. Lá no Rio Grande do Sul, nós dizemos que vestimos a domingueira, que é a melhor roupa, né? Para ir à missa ou para ir ao centro, mas a modificação moral não acontece, era o que ela fazia. Quando sobreveio a morte do corpo, ficou inconsciente ou consciente? Não conseguia mover um dedo, mas permaneci completamente lúcida e por muito tempo. Quais as suas primeiras impressões ao verificar-se desencarnada? De terríveis sofrimentos. Um remorso indefinível tomou conta de mim. Ouvia os lamentos do meu marido
e do meu filho gritando também a suplicar socorro. Aí é que eu falei, vai para o outro lado, mas continua ouvindo os lamentos do lado de cá. Recorreu à prece no sofrimento, mas ela fala mais uma coisa aqui antes. Ela diz que quando o rabecão, que é o carro, recolheu o corpo imóvel, ela tentou ficar em casa, mas não conseguiu. Sentia-se amarrada ao próprio cadáver. Ela diz que quando seu corpo foi jogado no necrotério, ela chorava desesperada. Depois de poucas horas, alguém carregou o seu corpo até uma mesa de exames e ela se viu desnuda e tremeu de vergonha, porque toda pessoa que se suicida obrigatoriamente se faz a autópsia, né? E ela diz que a sua vergonha passou a se fundir com o terror que ela passou a experimentar quando 2 homens começaram a lhe abrir o ventre, sem nenhuma cerimônia, apesar do respeitoso silêncio que eles davam à pavorosa tarefa. Ela não sabia o que doía mais, se a dignidade feminina ou a dor indescritível que percorria com os golpes de instrumento cortante. E o martírio dela não ficou neste ponto, porque ela, que horas antes estava no sossego do lar, ela teve que enfrentar duchas de água fria nas vísceras abertas, como se fosse um animal. Ela clamou por socorro, mas ninguém ouvia e ela se sentia inteiramente sozinha. O quarto, ela recorreu à prece, sim, mas orava feito louca desesperada, sem qualquer noção de Deus. Achava-se em franco delírio, em angústia atormentada pelas dores físicas e morais. 5. Encontrou amigos ou parentes desencarnados em suas primeiras horas no plano espiritual? Hoje sei que muitos me procuraram, mas eu não conseguia vê-los ou ouvi-los. Sentia-me totalmente sozinha e desesperada. Assistiu ao próprio enterro com o terror que o amigo é capaz de imaginar. Não havia espíritos benfeitores no cemitério? Sim, mas não podia vê-los, estava mentalmente cega de dor. Ligada ao corpo, me debatia em um quarto abafado, lodoso e escuro. O que aconteceu em seguida? Até agora não consigo saber quanto tempo estive na cela do sepulcro, seguindo hora a hora a decomposição dos meus restos. Houve um momento em que a corda magnética se rompeu. Me pus em pé sobre a cova e estava fraca, faminta, sedenta, dilacerada. Não havia tomado posse ainda dos meus próprios raciocínios quando me vi cercada por uma turba de homens que me deram voz de prisão, que mais tarde vim a saber serem obsessores cruéis. Disseram-me que suicídio era falta grave e que eu deveria ser julgada na Corte de Justiça, que eu não tinha outra alternativa a não ser acompanhá-los. Obedeci. Foi encarcerada em tenebrosa furna onde consegui ouvir o choro de outras vítimas. Esses malfeitores me guardaram o cativeiro, abusaram da minha condição de mulher sem qualquer noção de misericórdia. Somente após muito tempo de oração e remorso, obtive o socorro dos espíritos missionários. O que aguarda para o futuro? Tenho fome de esquecimento, de paz. Rogo a compaixão divina me permita nascer novamente na Terra, quando então eu possa retornar do ponto de evolução onde estacionei. Então significa que nós paramos a nossa evolução, mas que nós teremos que continuar evoluindo. Teremos que voltar e muitas vezes numa condição muito pior do que aquela que nós estamos vivendo hoje. No livro Vozes do Grande Além, Hilda vem nos dizer que o suicídio também ele pode ser incitado através da obsessão.
Ela disse que acalentou a ideia de suicídio e, com isso, ela fortaleceu as ligações com desafetos do passado. Ela refletia no suicídio como quem caminhava por uma porta libertadora. Ela estava tentando fugir de si mesma. Em verdade, ela era obsediada. Ela sofria perseguição dos adversários que ela mesma sustentou pelo seu descuido e ociosidade mental. Em razão disso, depois do túmulo, ela sofreu todo tipo de humilhação. E hoje, no livro, ela diz que o papel dela, quando ela passou essa mensagem, era justamente conscientizar as pessoas da responsabilidade que nós temos e da consciência do campo das imagens que nós geramos e alimentamos. Porque dependendo da imagem que nós ficamos gerando, nós vamos atraindo os obsessores e eles ficam cada vez mais nos incitando a cometer o suicídio. O suicídio intencional. Sem as atenuantes da doença e da ignorância, nós temos que considerar não somente o problema de infração às leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma. Atormentada pela dor, a consciência desperta no nível da sombra, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu pelo tempo indispensável à sua renovação. Contudo, os resultados não se limitam somente aos fenômenos do sofrimento íntimo, porque surgem também os desequilíbrios e o reajuste para as próximas existências. Após determinado tempo de reeducação, o suicida será reintegrado na carne, em um regime de hospitalização na cela física. Essas são palavras de Emmanuel, hospitalização na cela física, o que significa dizer que é muito provável que venhamos muito pior do que no momento atual que estamos vivendo, E ele nos diz que é extremamente fácil de identificar o suicida no berço, porque eles vêm demonstrando a expiação a que se acolhem. Então, para a próxima vida, o suicida, independentemente da forma como se manifesta, sempre produz sofrimentos no curto, médio ou longo prazo, em ambos os planos da vida, no espiritual e no físico. Tem algumas pessoas que pensam em tirar a própria vida sem dor, que também não deixa de ser uma violência. Manuel Filomeno de Miranda, ele nos diz que lutar para vencer as vicissitudes é inevitável, porque a própria biologia corporal, ela ensina à consciência a técnica do esforço de preservação da vida. O pretenso suicida, ele quer fugir da responsabilidade, mas ele jamais se libera dos resultados do seu ato, por ferir o mecanismo de instinto de conservação da vida. Orgulhoso ou covarde, irresponsável ou não, o suicida não se evade de si mesmo, não se evade da sua consciência. Aliás, a sua consciência passa a ser o seu algoz. E ele resgatará exigências 1000 vezes mais afligentes do que ora ele está vivendo. O engano a que se permite em buscar um meio indolor, para desencarnar, ele hiberna por algum tempo, mas desperta mais humilhado, agoniado, vivo. Então estará liberto da matéria, mas mantido na vida. Nas aparentes mortes sem dor, provocadas para fugir ou esquecer o sofrimento, tem início quando se elabora o plano de evasão, mas jamais se tem ideia de quando esse sofrimento vai terminar. A consciência, ela é indestrutível. Portanto, no suicídio é adquirida a loucura e há um salto no abismo imprevisível da desesperação. Questão 956. Aqueles que buscam o suicídio para encontrar alguém
que já partiu, seja através do suicídio ou através da morte natural, será que eu tirando a minha própria vida, eu vou encontrar essa pessoa? Pelo contrário. Ao invés de se unirem na sua afeição, deles se afastam por mais tempo, já que Deus não pode recompensar um ato de covardia, nem um insulto que lhe fazem ao duvidarem da sua providência. Esse é tipo Romeu e Julieta, né? A gente pensa que vai encontrar, que vai ficar aqui sofrendo, mas a distância ela se torna muito maior. Quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? As consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o produzem. Há, porém, uma consequência a qual o suicida não pode escapar: o desapontamento. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Eu não vou falar do Vale dos Suicidas, que é do livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. Eu só trago a imagem aqui para vocês terem uma ideia, mas tem áudio no YouTube e tem o livro ali fora também. Ele narra a história de um suicídio, é bastante interessante, apesar de muito pesado, né? Como ajudar alguém que esteja pensando em tirar a própria vida? Manuel Filomeno de Miranda nos diz que a rigidez mental que resolve por uma solução trágica é uma doença bastante complexa. Então, nós temos que conscientizar as pessoas do ato além-túmulo. É isso que nós estamos fazendo aqui, das dores que esmagam os familiares, do ultraje às leis divinas. Isso é um meio de diminuir a incidência do suicídio. Dialogar com bondade com os que têm propensão. Tem um tempo até que o problema mude de configuração, mas sem que fiquemos a oferecer esperanças fugazes, né? Estimular a leitura, estimular os passes, estimular uma boa palestra, enfim, são meios de buscar diminuir o suicídio. E o atendimento fraterno também, né? Tem uma historinha que eu escutei esses dias, confiança no piloto. Às vezes a nossa vida está uma tragédia, né? Ou nós achamos que ela está uma tragédia, mas nós esquecemos de confiar no piloto, que é Deus. Uma menininha de 6 anos pegou um voo uma vez, ela estava sozinha, né? Aquela que era moça larga criança lá na cadeirinha. Ela tirou o caderninho de colorir quando o avião decolou e começou a pintar. No meio da viagem teve uma turbulência muito forte. Tinha pessoas gritando e coisa e tal, achando que o avião ia cair. E a menininha continuou ali pintando. Passada, né, a turbulência, a senhora que estava ao lado dela perguntou: "Tu não ficou com medo?" "Não, meu pai é o piloto. E Deus é o piloto. E nós esquecemos que Ele nunca nos dá um fardo maior do que aquele que nós podemos suportar." Então, nós temos que ter confiança no piloto. Para quem está interessado, tem esse site aqui que tem uma cartilha sobre suicídio, que é bem interessante também, que vale a pena. E, quase para encerrar, Emmanuel vem nos dizer que quando a ideia de suicídio aparecer na cabeça, pensa na bondade de Deus. Ora, pedindo o amparo dos mensageiros da providência divina. Medita no amor daqueles corações que aproveitam da tua companhia e pensa no afeto deles. Mesmo que não conheça todo o afeto que eles te dedicam, pensa na lesão de ordem mental que tu causaria a eles com a violência praticada contra ti mesmo. Se a ideia continua a te torturar, refugia-te no trabalho útil. Faz alguma coisa, não fica pensando besteira. Visita um hospital e vê das vantagens que tu tem em relação aos outros. Tem gente lá que só queria respirar. Imagina ter 2 pernas, 2 braços e poder fazer qualquer coisa. Então nós temos muitas vantagens, mas não olhamos para o problema dos outros.
vai pessoalmente ao Instituto Beneficente, onde tem pessoas necessitadas de tudo, onde alguns momentos de conversa são salutar renovação, né? A gente aprende muito com os outros, vendo a necessidade dos outros. Lembra-te de alguém que esteja na penúria e procura ajudar. Entrega-te, né, a uma boa leitura que possa te renovar os pensamentos. Vai fazer o trabalho no bem, a fim de que esqueças de ti mesmo. Porque aí tu não vai ter ideias pessimistas, né? Trabalha, tu vê o sofrimento dos outros e tu vai ver como eu tenho coisas boas, né? Como eu sou feliz em relação aos outros. Basta a gente dar uma olhadinha para o lado, vai ver que, né, nós temos, às vezes, muito mais do que achamos que merecemos, né? A prece é de valor inestimável. E, em especial, diante de um grande desafio existencial que é a ideia suicida. E também não deixe de procurar a ajuda de um profissional, né? Um psicólogo, enfim, um psiquiatra, seja lá o que for. E para encerrar, eu trago um áudio do Momento Espírita que eu recebo todos os dias, que eu amo, e é a carta de uma mãe que ela escreveu para a filha. Tem aquela série 13 razões, sei lá, para tirar a vida, uma coisa assim. Ela fez o contrário porque a filha tinha tentado o suicídio. Está no ar. Obrigada. Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Treze motivos para você ficar. Um coração de mãe escreveu uma carta para a jovem filha que acabara de atentar contra a própria vida e a intitulou 13 motivos para você ficar. Filha, imagino que você tenha pensado muito antes de tomar essa decisão. Que tenha buscado acabar com uma dor enorme, cujo tamanho não consigo imaginar. No entanto, assinalo aqui, de forma muito objetiva, algumas razões. Alguns motivos para você ficar. Primeiro, você parou para pensar como ficaremos todos nós se você partir antes da hora? Quão destroçados ficarão nossos corações, os corações que a amam tanto? Pois é, você tenta acabar com uma dor e cria para nós uma maior ainda. Segundo, será que é hora de desistir? Faz tão pouco tempo que você chegou. Menos de 2 décadas. Olhe quantos anos tem pela frente. Seu livro ainda está nos primeiros capítulos. Não podemos julgar o livro todo pelas primeiras páginas. Terceiro, olhe para trás e veja tudo que já venceu. Tudo que a trouxe até aqui. Todas as adversidades enfrentadas são vitórias. E uma vida de vitórias não deve ser enxergada com olhos de desânimo. Quarto, você nos inspira todos os dias. Você é nosso exemplo. E saiba que de outras pessoas também. Precisamos de exemplos nesse mundo para liderar, para seguir à frente de todos, abrindo caminhos. Quinto, nossa vida foi mais feliz depois que você chegou. Sei que parece conversa clichê de pai e de mãe, como vocês jovens dizem. Mas é a mais pura verdade. Você trouxe alegria, vontade de viver para toda a nossa família. Sexto, você ainda precisa ser médica, ser cantora, professora, veterinária, consultora de moda, massoterapeuta. Enfim, o que quiser ser profissionalmente, pois o futuro está aberto para você. Sétimo, lembre quantos momentos deliciosos passamos juntos com nossa família. Você com os seus sobrinhos pequenos, eles adorando brincar com a tia mais velha. E quantos desses momentos ainda podemos ter?
Oitavo, andar na areia da praia. O mar, com sua majestosa segurança, nos convida a ter serenidade, mostrando que tudo vai e vem, que a vida é feita de marés altas e baixas, controladas por forças invisíveis e grandiosas. Nono, você ainda precisa ser mãe. Sei que você deseja. Não tenha pressa, mas tenha certeza que será a mais bela experiência da sua vida. Décimo, você ainda precisa aprender a dirigir para me levar por aí de carro como prometeu. Lembra? 11º, viajar. Se você quer tanto conhecer o mundo, outras culturas, outros lugares, planeje-se e estruture-se para isso. 12º, você nunca estará sozinha. 13º, finalmente, não antecipe a sua partida, porque queremos, seu pai e eu, estarmos lá para recebê-la quando chegar de verdade a sua vez de partir. Esperamos sinceramente que a carta tenha tocado o mais profundo da alma dessa filha. Os tempos são de lutas. Na qualidade de pais, não esmoreçamos. Os bons espíritos atuam sobre nós para nos auxiliar a salvar esses que sofrem dores terríveis no mundo e que insistem em se evadirem pela porta falsa do suicídio. Estejamos atentos. O Senhor segue conosco. Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, né, se alguém quiser conversar, os meus ouvidos estão sempre à disposição, essa casa também, mas não desista da oportunidade que te foi dada. Muito obrigada.